Frei Gilvander, padre Frei da Ordem dos Carmelitas, morou muito tempo na Igreja do Carmo. Hoje ele foi para mais perto da turma que é a turma dele. É a população de baixa renda, a quem ele tem se dedicado tempo integral. Tempo integral é jeito de falar, porque agora eu vou entrar em contradição, porque ele está fazendo doutorado em educação na UFMG. Mas como as coisas são muito integradas, eu posso dizer, então, que o tema, seja na universidade, seja lá no local, é o mesmo tema o tempo inteiro, né? O que me surpreende no Frei Gilvander é a enorme capacidade de compaixão que ele tem. Compaixão por essa turma, né? Por essa turma que foi sendo abandonada, foi sendo tirada do aluguel, foi empurrada por... Bom, enfim, as pessoas que não têm uma casa para morar. E eu queria fazer uma memória aqui rapidinho. Vamos lembrar quem é grande parte dessa gente. Nós vamos lembrar que muita gente foi expulsa da terra pelos maquinários que acabaram suficientes para fazer o trabalho da terra. E essa gente ficou ao Deus dará, despedida, ninguém sabe como, foram ficando por meio dos campos até chegarem ao entorno das nossas grandes cidades. E aí se juntaram com aquelas pessoas que eu me referi antes, aquelas que perderam o aluguel porque não podiam mais pagar, aquelas que moravam na casa de um parente e estavam incomodando. E, enfim, esses dois movimentos foram se juntando. Eram os sem-teto daqui e eram os sem-teto de lá. E formaram um enorme agrupamento, que foi o agrupamento das pessoas que não tinham casa, que não tinham teto. E no decorrer do tempo, quando as reivindicações foram aparecendo, eles formaram, então, um movimento que hoje se espalha no país inteiro e que é o movimento do sem-teto. A esse movimento se juntam outros movimentos em tempos piores, em que as reivindicações são as mesmas. E então nós vamos ver o movimento das barragens, vários. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque quem é professor nisso aqui é o meu querido Frei Gilvander, né? Essa pessoa que tem essa enorme compaixão pela população, essa população que anda meio abandonada e que o Frei vai falar para nós. E ele vai levantar um problema. Se ele não levantar, eu já estou levantando. É a questão de como que nós podemos contribuir, porque ele põe a mão na massa. Eu, infelizmente, que fiz isso a vida inteira, hoje em dia não posso mais botar a mão na massa. Então, nós vamos pensar aqui com o Frei Gilvander que dá esse empréstimo da energia dele para esses movimentos. O Frei Gilvander vai nos ensinar como também contribuir para o movimento daquelas pessoas que estão abandonadas, porque, afinal, nós estamos numa sociedade capitalista. O que interessa é o mercado, quem sente é o mercado e não são as pessoas que realmente estão ali, né? Então, nós vamos aprender a contribuir para esses movimentos. Bom, vamos lá, Frei. Eu sei que tem acontecido muita coisa em relação aos movimentos, né? Nesses últimos tempos. É um sinal vital, um sinal de energia, né? Que eles estão com a garra toda
para saberem o que eles têm direito e como ir atrás. Eu vou te dar a palavra para você contar para nós, não vou ficar fazendo muita pergunta, você conta para nós como anda esse movimento em nossa cidade. Maria Caiafa, primeiro, de coração, obrigado mais uma vez pelo convite para eu sentar nessa cadeirinha aqui e não na de lá, né? Segundo, quase que eu ficava constrangido aqui pela sua bondade, pela sua generosidade. Mas só um pouquinho. O nosso trabalho. Só um pouquinho. Eu sei que a TV comunitária, ela é responsável por chamar aquelas pessoas que não têm vez nem voz na mídia, Sim. Né? Então vem aqui muito as pessoas do movimento. Eu quis chamar dessa vez exatamente por essa característica, porque você é uma pessoa que está... Você não é um sem-teto, você está apoiando o movimento sem-teto e eu queria que você falasse para nós como é que nós podemos contribuir. Ok. Terceira coisa, antes de responder essa questão, Caiafa, eu queria dizer assim que você está também com a mão na massa. Por vários motivos. Pela sua história, pelo seu compromisso, pelos programas que você coordena, palavra ética aqui na TV comunitária, dando voz para reforçar. Então, assim, você faz parte do nosso movimento, do nosso mutirão aí. Você consola meu coração, viu? Maria Caiafa, assim, eu tenho muita alegria, né? Sei que a responsabilidade que está sobre os meus ombros e ombros de tanta gente na luta pelos direitos fundamentais humanos é muito grande. Mas, Caiafa, uma das belezas que me dá muita alegria de perceber nos últimos 10 anos, para colocar um corte assim, das lutas sociais, né? Luta por reforma agrária, luta por moradia digna, né? Contra o racismo, pelos direitos humanos, né? Das crianças, dos adolescentes, dos idosos, defesa da biodiversidade, né? Contra as agressões arbitrárias aí das mineradoras, tudo. É o seguinte, é que nós estamos cada vez mais colocando em sintonia uma grande orquestra, para usar essa analogia, né? E aí montando uma grande sinfonia, porque um tempo atrás eram-se mais movimentos esparsos e pontuais e cada um na sua seara, né? Mas hoje, por exemplo, para citar o movimento hoje que está na luta por moradia digna em Belo Horizonte, região metropolitana, em todo o estado de Minas Gerais e espalhado aí praticamente em todos os estados do Brasil. Então a gente tem movimentos sociais idôneos, né, tais como Brigadas Populares, MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MTST, né, que é muito forte, está em 12 estados brasileiros, mas nasceu há uns 20 anos atrás, mas está muito forte na capital de São Paulo, né? Um dos grandes líderes é o Guilherme Boulos, que inclusive tem semanalmente uma coluna no jornal A Folha de São Paulo, né? Luta popular e tem muitos outros movimentos sociais idôneos nessa área. Segundo, nós temos, por exemplo, a Associação dos Arquitetos Sem Fronteiras, criada aqui em Belo Horizonte, beleza, né? Com professores e estudantes da UFMG, da PUC Minas e de muitas outras universidades, já cerca de 80 entre professores, arquitetos e estudantes participando, né? Que dão um apoio técnico, mas assim, com o coração também lá, junto com as ocupações, né? E aí, ajudando, aconteceu essa ocupação aqui, então nós temos que fazer um plano urbanístico para não se transformar numa favela a mais, num aglomerado, mas tem plano urbanístico. E não é eles pensando lá nos gabinetes, lá pisando na poeira, junto com o povo, conversando, com um método participativo. Terceiro ponto, temos também um grupo de advogados populares, criamos já há vários anos, que está reunido no Coletivo Margarida Alves, né? Que tem cerca de 20 advogados populares e vários também pelo interior do estado e estudantes de direito também se associando, que atuam de forma coletiva, em mutirão, assim, priorizando o atendimento às causas coletivas, populares, né? E aí eles vão, a tarefa desses
responder para que a contenda jurídica seja da forma mais competente possível. E aí uma beleza que os advogados escrevem as peças jurídicas coletivamente e quando uma tem êxito em alguma capital do Brasil, essa decisão, essa ação civil pública, essa ação popular, o agravo tal, né, o mandado de segurança tal, passa a inspirar outras lutas em outras capitais do país, né? Outro segmento importante, diversas parcerias com universidades. Então, muitos programas de extensão da PUC Minas, da UFMG, da Newton Paiva, das Ciências Médicas, né? Do Centro Universitário UNA. Eu fico até arrepiado de ver isso. E aí, professores que têm compaixão pelos pobres e acredita que é pela educação que a gente vai também contribuir na transformação social, convidam um monte de estudantes para ir pesquisar e dialogar e ouvir, né? Depois, nos convidamos também as igrejas. Então, tem na nossa luta muitos pastores, né? Padres, freiras, leigos. É um movimento ecumênico. Diz assim, olha, os problemas são comuns, tá? Aqui, todo mundo sem terra e sem casa e de diversas igrejas. Aí, a gente tem, por exemplo, o Ministério Público, a área dos direitos humanos, as promotoras dos direitos humanos, 100% do lado das ocupações. Defensoria Pública, na área dos direitos humanos, 100%. Então, e tem outros atores, né, nesse processo. Ultimamente, nos últimos anos também, junto com esses movimentos sociais, com essas lutas, tem muitos grupos culturais e artísticos, aqueles que têm, assim, uma arte, uma cultura da perspectiva mais socialista, de periferia, né? Duelo de MCs, família de rua, hip hop, né? Aí junta todos, mais de 10 fatores, a gente acaba montando uma verdadeira orquestra na luta para defender a dignidade humana. Mas nós vamos ter que dar aquela paradinha agora, e é aquela paradinha rápida. Em 1 minuto nós estamos de volta. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O alcoolismo quase nunca se revela muito cedo. Se esconde na mentira, na negação, nas promessas jamais cumpridas. Enquanto nada interrompe sua escalada, vai deixando uma esteira de danos por onde passa. Por isso, o alcoolismo precisa ser visto de frente. E quanto mais cedo, melhor. Neste momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 65 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Só em 2011, Médicos Sem Fronteiras tratou de mais de 400 mil crianças com desnutrição. Em Bangladesh, eu pude conhecer uma criança chamada Tumpa, de 7 anos, pesando 9 quilos. 9 quilos é o peso de uma criança de 1 ano. Rapidamente, nós iniciamos o tratamento. Em 2 meses, ela estava pesando 12 quilos. Acesse agora msf.org.br. Com R$30 mensais, nós conseguimos dar água potável para 40 refugiados de zonas de conflito ou tratar de 2 crianças com desnutrição por mês. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Rio Acima. Faça hoje mesmo sua reserva.
Para outras informações, acesse o site pousadaseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Nós hoje estamos conversando com Frei Gilvander. Frei Gilvander é padre, frei carmelita. Ele esteve muito tempo na Igreja do Carmo, onde, junto com o Frei Cláudio, eles faziam um trabalho fantástico. Quer dizer, Frei Cláudio continua lá. E agora ele divide o horário dele entre o trabalho com o movimento do Sem Teto e na Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele faz o doutorado em educação. Eu falei aqui no começo que, quando eu fui preparar a matéria de hoje, eu pensei muito no Frei Gilvander como uma daquelas pessoas que tem uma capacidade enorme de compaixão, né, de trabalhar com paixão, apaixonadamente, naquela causa que ele assumiu. E que eu sei muito bem esse sentimento que ele tem, porque foi durante a minha vida inteira o sentimento que tomou conta de mim, quando eu podia fazer. Ele brincou, ele consolou aqui meu coração, dizendo que eu estou lá com a mão na massa por causa disso. Mas eu falo para ele, concretamente, com a mão na massa, minhas pernas não me sustentam mais para fazer isso, né? Mas eu faço aquilo que eu posso, que é hoje estar numa televisão, estar conversando com muita gente e tal. Bom, mas de qualquer jeito, eu quero falar do Frei Gilvander com essa vida toda consagrada a essa população que é mais abandonada e que até me surpreendeu. Eu tive que ficar uns tempos afastada. Me surpreendeu o avanço desse apoio. Eu falava muito aqui no começo que eu ia pedir para ele falar de como que nós, da população civil, ainda podíamos ajudar. E ele me vem aqui com uma série de informações, né? Começam a aparecer os movimentos do Sem Fronteiras, seja na arquitetura, seja no direito, seja no serviço social, seja em quantas frentes que nós vemos aí. E tudo isso é muito importante. E nós hoje não podemos falar que o movimento é um movimento em si. Não, é um movimento muito apoiado pela sociedade. Porque se nós pegarmos o tanto de gente que cerca de 80 arquitetos atingem, cerca de 20 advogados atingem, cerca da quantidade de professores das universidades atingem, né? Quer dizer, cada pessoa é articulada numa família, num grupo, pessoas que têm uma ideologia, que também tem outros grupos. Então, eu acho que realmente nós precisamos pensar, quem ainda não estiver apoiando, como pode apoiar, né? Mas lembrando que já tem muita gente que faz um apoio muito efetivo. E agora eu vou dar a palavra de novo para o Frei contar mais coisas importantes para nós. Maria Caiafa, por exemplo, um termômetro, né? Nos últimos anos, a Prefeitura de Belo Horizonte demoliu e destruiu, em Belo Horizonte, mais de 10 mil casas. E, de outro lado, nos últimos 7 anos, esse movimento que eu vinha descrevendo aqui, né, os movimentos sociais organizados, com o povo das ocupações urbanas, com o apoio da Associação dos Arquitetos Sem Fronteiras, dos advogados populares, com participação das universidades, dos pastores, e etc., todas as igrejas apoiando, nos últimos 8 anos dá para dizer que nós construímos, na luta coletiva,
mais de 12 mil casas. Então, quer dizer, o movimento popular organizado hoje está mais construindo casas do que a própria Prefeitura de Belo Horizonte, né? Por outro lado, a Prefeitura de Belo Horizonte está mais destruindo casas do que construindo. E porque o que a Prefeitura tem demolido de casas aí para fazer casa, sabe para quem que a Prefeitura está fazendo muita casa? Para os automóveis. Quebra as casas de pessoas para largar avenidas e estacionamentos. Na última semana mesmo, fez aprovar de forma assodada, sem uma discussão com a sociedade, na Câmara de Vereadores, para se construir quase 3 mil casas para automóveis no subsolo do centro de Belo Horizonte. Aí eu falei assim, olha, a dignidade humana das pessoas tem que estar acima da dignidade dos automóveis. Automóvel não pode ficar sem casa e as famílias não podem ficar sem casa. E aí o que eu mais ouço no meio do povo das ocupações, Caiafa, é que uma família sem casa é como um pássaro sem ninho. Voa e não tem um ninho para se assentar. Aí eu fui lá numa ocupação em Uberlândia, um companheiro lá fazendo barraquinho, foi Frei Gilvander, uma família sem casa é como um pássaro com a asa quebrada, não consegue voar. E o Papa Francisco fala, toda família tem direito à moradia digna, todo trabalhador tem direito aos direitos sociais e todo sem terra tem direito à terra. Eu queria te contar até uma experiência pessoal, né? Eu nasci em Campos Gerais, no sul de Minas, uma cidadezinha pequena, e vim para Belo Horizonte. Depois de estar aqui em Belo Horizonte, entre as casas da minha família inicial, pai e mãe, e as casas depois de casada, depois de descasada, né, depois do segundo casamento, bom, enfim, os sem números de casa que eu tive, e a minha memória, o subconsciente está ligado lá naquela primeira casa que eu tive, né? Por isso é que eu usei até outra expressão, que quer dizer a mesma coisa do ninho, que é a raiz. A pessoa que não tem casa, né? Não tem aquela proteção que você tem necessidade. Eu fico lembrando só da minha casa, aqueles pensamentos vagabundos que a gente tem, é tudo lá na minha casa que acontece. Caiafa, você está mostrando a alma da nossa luta. Por exemplo, atualmente em Belo Horizonte nós estamos no meio de um dos maiores conflitos fundiários e sociais do Brasil, que envolve as 3 ocupações da região da Isidora. Ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória, que envolve diretamente cerca de 8 mil famílias, mais de 25 mil pessoas. Só de crianças, deve ter mais de 6 mil crianças lá. Há 2 anos, o povo na luta coletiva já construiu cerca de 5 mil casas de alvenaria. Assim, autoconstrução, construindo de tardezinha, à noite, final de semana, igual o João de Barro, passo a passo. Agora, Caiafa, sabe o que faz? O que aconteceu? Vem o governo do estado de Minas Gerais, que é do PT, né? Eu ia te perguntar abraçou, infelizmente, a proposta covarde e injusta da Prefeitura de Belo Horizonte e da grande construtora Direcional, que é uma das maiores construtoras do Brasil, a Direcional, tal, e está fazendo a maior pressão para se fazer o despejo lá. Querem espertamente fazer um despejo branco, mas querem na prática despejo derrubar das 3 ocupações? Das 3 ocupações. Querem na prática fazer um despejo, querem que o povo aceite a derrubar 5 mil casas, que eles já construíram ali tijolo a tijolo, tal, para se construir um tal de Minha Casa Minha Vida em prédios de 8 andares, sem elevadores, com apenas 43 metros quadrados, né? Que o próprio engenheiro da Direcional nos diz que de infraestrutura pública, vamos fazer só uma caixa d'água, é que a Prefeitura de Belo Horizonte é que é responsável por fazer toda a infraestrutura. Aí nós fomos visitar o Minha Casa Minha Vida lá do Jardim Vitória, aqui de Belo Horizonte, está lá, quase 1.400 famílias, em prédios de apenas 5 andares, agora para Isidora, que era mais 3 andares, lá no Jardim Vitória são 50 metros quadrados cada apartamento, lá querem reduzir para apenas 43 metros quadrados. E o povo lá do Jardim Vitória reclamando, dizendo assim, ó,
Ganhamos esse apartamento pequeno aqui, mas perdemos nosso emprego, porque estamos aqui num gueto. Aqui não tem transporte público, não tem creche por perto, não tem UPA, o ônibus coletivo não vem aqui, a polícia não vem aqui, o SAMU não vem aqui, comércio perto não tem, o povo para ir trabalhar tem que andar 2, 3 quilômetros a pé. Aí a gente está falando, gente, o povo das ocupações está fazendo um esforço, gente, nós queremos negociar. O povo já chegou a dizer que consegue abrir mão até da metade do terreno para se construir um certo número de apartamentos, para manter as áreas mais adensadas. E prefeitura, o governo estadual e a direcional diz, não podemos ceder em nada não. Então eu falei, gente, não pode isso. Por que vai continuar? Por que não priorizar a dignidade humana, reconhecer 2 anos de luta, né? As famílias já são comunidades, amizade, eles dizem, nós somos uma só família. Agora, só porque a consultora direcional vai lucrar acima de 400 milhões de reais, nós vamos deixar que esses grandes interesses econômicos passem em cima da dignidade humana? Então, por isso que o povo não abre mão e diz, olha, nós não vamos, o máximo que nós vamos ceder é 50%. Pois é, infelizmente o nosso tempo acabou. Voa! Não é? Já como voou? É que voa? Não, eu acho que ainda tem uns 2 minutinhos ali. Quem sabe você ainda quer passar mais um recado, não vou tomar seu tempo, não. Ô Caiafa, retomando a sua primeira pergunta, assim, como as pessoas podem ajudar, né? Tem muita gente que, parece que 99% da população é sensível, boa vontade, quer ajudar e não sabe como. Tem 1001 formas de contribuir por essa luta coletiva nossa, né? Seja começando, visitando as ocupações, entre no blog das ocupações, conheça lá os vídeos, as notas, né? Se associe com algum grupo que já está ajudando, 1001 formas. E aí, começando, depois a gente vai aprendendo, né? Nadando. Mas enquanto a gente não sabe como, eu acho que vale a pena uma sugestão de criar uma conta onde a gente pudesse depositar, né? No Banco do Brasil. Você já tem a conta? Sem dúvida. Tem, por exemplo, as Brigadas Populares têm uma associação que tem uma conta lá, que às vezes é claro, para se fazer uma luta, por exemplo, para vir acampar na frente da prefeitura tem que pagar os ônibus. Pois então, é, assim, muita gente contribui. Você está dando uma ótima ideia. Pois é. O número da conta já está aparecendo aí na nossa tela. Vamos contribuir, vamos todos e todas, né, contribuir para os movimentos precisam muito do nosso apoio, né? Então, Frei, o tempo passa depressa, acabou o nosso tempo, mas eu fiquei feliz de te entrevistar. Viu? Eu também fiquei muito feliz. Começar o meu reinício aqui na TV Comunitária com a sua entrevista. E a todos vocês que acompanharam o nosso trabalho, eu agradeço, como sempre, e até a próxima semana, se Deus quiser.